Você não passa de um fantasma inútil na minha mesa. Minha mãe disparou durante o Natal que eu paguei, enquanto meu irmão exibia o iPhone dele e desembrulhava o MacBook. Então apodreça com aquele lixo, eu disse enquanto cancelava o aluguel e congelava as transferências. O que aconteceu em seguida transformou o feriado perfeito deles em puro pânico. Ei Reddit, leitor de longa data e primeiro post aqui, essa história tem me consumido por meses e finalmente decidi compartilhar porque, honestamente, preciso tirar isso do peito e talvez alguns de vocês achem divertido ver a justiça que aconteceu. Aviso justo, isto vai ser longo, mas prometo que se você ficar comigo até o fim, o desfecho vale totalmente a pena. Estou falando de uma justiça tão doce que poderia dar diabetes. Um pouco de contexto sobre mim primeiro. Tenho 31 anos, trabalho em vendas farmacêuticas e ganho cerca de US$ 190 mil por ano entre salário base e comissões. Sei que isso pode parecer muito para algumas pessoas, mas trabalhei feito um condenado para chegar aqui. Comecei na faculdade comunitária porque minha família não podia pagar nada melhor, trabalhei à noite repondo prateleiras em um supermercado para pagar as aulas, transferi para a universidade estadual depois de 2 anos. Me formei em administração enquanto trabalhava em tempo integral e depois passei 5 anos exaustivos enfrentando cargos de vendas de nível inicial antes de finalmente conseguir este emprego atual há 3 anos. Vivo de forma bastante modesta apesar da renda decente, dirijo um Honda Civic usado com 180 mil milhas, moro em um pequeno apartamento de um quarto, preparo a maioria das minhas refeições em casa, faço compras em lojas de desconto. Não ostento dinheiro de jeito nenhum, principalmente porque cresci pobre e sei exatamente como é ficar preocupado com cada dólar e se você pode pagar as compras da semana. A situação da minha família é onde esta história fica complicada e por complicada quero dizer completamente e totalmente bagunçada de maneiras que ainda me deixam tonto. Capítulo 1. O plano financeiro da família. Alerta de spoiler, eu era todo o plano. Deixe-me apresentar o elenco de personagens que basicamente me transformaram em seu caixa eletrônico pessoal ao longo de vários anos. Primeiro, a mamãe, Linda, 54 anos, trabalha meio período em um salão de unhas quando sente vontade de aparecer, nunca foi particularmente boa em administrar dinheiro e tem essa habilidade incrível de encontrar emergências que, de alguma forma, sempre exigem exatamente a quantia de dinheiro que eu tenho na minha conta corrente em qualquer momento. É como se ela tivesse um sexto sentido para o meu saldo bancário. Depois tem minha irmã, Jéssica, 26 anos, acha que vai ser a próxima grande influenciadora de mídia social com seus 2.800 seguidores no Instagram. Vive em um mundo de fantasia onde o dinheiro aparece magicamente sempre que ela precisa e as consequências das decisões financeiras simplesmente não existem. Nunca manteve nenhum emprego por mais de 4 meses porque o trabalho aparentemente atrapalha sua agenda de criação de conteúdo. Meu primo Ryan, 24 anos, largou a faculdade 2 vezes, atualmente explorando suas opções de carreira, o que no código da família significa desempregado há boa parte de 1 ano e sem sinais de mudança. Mora com a mãe sem pagar aluguel e tem esses grandes sonhos de abrir o próprio negócio algum dia, mas absolutamente nenhum senso de trabalho para fazer isso acontecer. E finalmente, tia Patrícia, 47 anos, a rainha do drama da família, que nunca manteve com sucesso nenhum emprego por mais de 8 meses em toda a vida adulta. Sempre tem alguma grande crise acontecendo e de alguma forma sempre sabe exatamente quem deve ser responsável por resolver. Alerta de spoiler, sempre eu. Agora é aqui que todo este pesadelo realmente começa. Cerca de 4 anos atrás, por volta da época em que comecei a ganhar um bom dinheiro na minha carreira, de alguma forma me tornei o solucionador oficial de problemas da família para literalmente todas as questões financeiras que surgiam. Começou pequeno e aparentemente inocente. Ryan precisava de $750 para consertos de emergência no carro depois de uma batida leve. Jéssica estava com $1.100 atrasados no aluguel e enfrentando despejo com apenas 48 horas de aviso. O carro da mamãe estava com 3 meses de atraso no pagamento, totalizando $580. E ela recebia cartas cada vez mais ameaçadoras da financeira. Cada vez que isso acontecia, eles vinham até mim com essas histórias elaboradas de como era apenas temporário, como definitivamente me pagariam de volta assim que se recuperassem, como família ajuda a família em tempos de necessidade, como um completo idiota. Acreditei em cada palavra. Achei que estava sendo um bom filho, um bom primo, um bom irmão ao ajudar quando precisavam. Eis a coisa que ninguém nunca te conta sobre se tornar o caixa eletrônico da família. Uma vez que você começa a dar dinheiro, simplesmente não pode parar, nunca. Aqueles $750 iniciais para o carro do Ryan viraram eu pagando os prêmios mensais de seguro dele porque ele não conseguia pagar. O suposto auxílio único de Jéssica com o aluguel virou eu basicamente subsidiando todo o estilo de vida dela mês após mês. O pagamento do carro da mamãe se tornou minha responsabilidade permanente, sem qualquer discussão ou acordo.
Mas não eram apenas as contas mensais regulares. Ah não, isso seria muito simples e direto. Sempre havia emergências que pareciam aparecer nos piores momentos. Jéssica precisava de $800 para novas fotos profissionais para sua carreira de modelo que com certeza decolaria a qualquer dia. Ryan precisava de $1.200 para um curso de certificação que absolutamente garantiria um bom emprego. Alerta de Soiler, ele nunca terminou o curso. Patrícia precisava de $600 para reparos inesperados no carro, depois mais 400 para contas médicas, depois 300 para isso, 500 para aquilo, e assim por diante. Eu sou um cara de números por natureza, por causa da minha experiência em vendas, então comecei a manter um controle detalhado de tudo. E ao longo dos últimos 3 anos que antecederam esta história, calculei que lhes dei aproximadamente $127 mil. Deixe-me repetir esse número para que realmente afunde, $127 mil. Isso é suficiente para a entrada de uma casa sólida na maioria das áreas. Isso é um carro de luxo novinho em folha. Isso é toda a minha poupança de aposentadoria que eu deveria ter construído durante meus anos de maior ganho. E aqui está a parte que realmente me deixa irritado quando penso nisso. Em algum momento ao longo desses 3 anos, eles pararam completamente de pedir ajuda e começaram a esperar isso como um direito deles. Não era mais Jake, desculpe incomodar, mas você poderia possivelmente me ajudar com o aluguel este mês. Tornou-se Jake vai cobrir, dito com total confiança e zero gratidão. Eles faziam planos para jantares caros, compras, viagens de fim de semana, sabendo muito bem que eu seria o único a pagar por tudo. Jéssica literalmente dizia às amigas, não se preocupem em dividir a conta esta noite, meu irmão sempre paga para mim, quando saíam para comer em lugares que não podiam pagar. A gratidão que existia inicialmente desapareceu completamente. Não havia mais muito obrigado, Jake, realmente aprecio isso e não sei o que faria sem você. Tornou-se um simples valeu, entregue no mesmo tom que você usaria para reconhecer alguém lhe entregando sua correspondência. Eles começaram a agir como se meu apoio financeiro fosse um direito constitucional deles, em vez de uma escolha pessoal minha de ajudar membros da família. Capítulo 2, o ponto de ruptura. Preparação para o último Natal. Eu estava me sentindo particularmente invisível e não apreciado. Meu aniversário tinha passado em outubro sem sequer um telefonema de nenhum deles, muito menos um cartão ou um pequeno presente. O dia de ação de graças tinha sido eu levando toda a comida para a casa da mamãe, enquanto todos os outros apareciam de mãos completamente vazias e passavam a refeição inteira fazendo piadas sobre eu ser o responsável da família. Eu estava realmente cansado de ser dado como certo, cansado de sentir que ninguém me via como nada além de uma carteira ambulante que ocasionalmente aparecia em eventos familiares. Então, tomei o que agora percebo ter sido uma decisão bastante ingênua. Decidi fazer algo realmente grande no Natal que chamaria a atenção deles e mostraria o quanto eu realmente me importava com eles como pessoas, além de apenas pagar suas contas todos os meses. Eu queria demonstrar que os via como mais do que simples obrigações financeiras. Passei semanas planejando esta elaborada surpresa de Natal que eu tinha certeza de que finalmente os faria me valorizar. Para Jéssica, pesquisei e comprei um conjunto completo de câmeras profissionais pelo qual ela vinha obcecada há meses para sua criação de conteúdo, $2.400 em equipamentos de primeira linha, incluindo várias lentes, equipamentos de iluminação profissional e assinaturas de softwares de edição. Para Ryan, decidi pré-pagar 3 meses inteiros dos pagamentos do carro dele, para lhe dar algum fôlego para realmente se concentrar em encontrar trabalho sem esse estresse, $1.350 no total. Para a mamãe, quitei toda a dívida do cartão de crédito que estava lhe causando enorme estresse e tirando seu sono, $4.200 que a deixaram completamente livre. Para Patrícia, reservei aquele fim de semana em um spa do qual ela vinha falando há literalmente meses, $850 em um pacote de resort de luxo. Mas a verdadeira surpresa, a coisa com a qual eu estava mais animado, era o que eu tinha preparado separadamente de todos esses presentes principais. Eu tinha 5 envelopes preparados, cada um contendo $6.000 em dinheiro, isso dá $30.000 no total, que eu vim economizando lentamente por meses, trabalhando horas extras e cortando minhas próprias despesas. O plano era dar a eles seus presentes principais primeiro, para mostrar que eu tinha prestado atenção ao que eles queriam, e depois surpreendê-los completamente com um envelope de dinheiro para que pudessem realmente avançar financeiramente pela primeira vez, em vez de apenas mal conseguirem se manter a cada mês. Passei horas escrevendo cartas pessoais para acompanhar cada envelope, explicando quanto cada um deles significava para mim e como eu queria que tivessem algo que pudesse realmente mudar suas situações para melhor. Talvez Jéssica pudesse usar seu dinheiro para realmente investir em equipamentos adequados de negócios e marketing, em vez de apenas me pedir mesadas mensais.
Talvez Ryan pudesse finalmente conseguir seu próprio apartamento e começar a construir uma verdadeira independência. Talvez mamãe pudesse realmente relaxar e aproveitar a vida um pouco sem se estressar constantemente com dinheiro. Eu estava genuinamente nervoso dirigindo até a casa da mamãe naquela manhã de Natal, mas também realmente animado. Pela primeira vez eu seria aquele que lhes daria algo verdadeiramente incrível, em vez de apenas colocar curativos nas últimas crises financeiras deles. A bolsa com aqueles envelopes de dinheiro estava no banco do passageiro e eu ficava olhando para ela, pensando em como eles ficariam absolutamente emocionados quando percebessem o que eu tinha feito por eles. Olhando para trás agora, com clareza, percebo quão completamente ingênuo eu estava sendo em relação a toda a situação. A casa já estava em completo caos quando cheguei naquela manhã. Música de Natal tocava alto no antigo sistema de som da mamãe, papel de presente cobria literalmente todas as superfícies, todos falavam uns por cima dos outros sobre seus planos para o resto do dia. Jéssica estava transmitindo ao vivo a abertura dos presentes para seus seguidores no Instagram, todas as 47 pessoas que realmente assistiam à transmissão. Ryan estava esparramado no sofá ainda de pijama ao meio-dia, como se não tivesse uma preocupação no mundo. Patrícia estava em uma conversa profunda com a mamãe sobre algum drama com vizinhos que aparentemente vinha acontecendo a semana inteira. Eles rasgaram seus presentes principais bem rápido e tenho que admitir que as reações iniciais foram realmente boas. Jéssica genuinamente gritou de empolgação quando viu o equipamento de câmera e imediatamente começou a desembalar tudo para testar. Ryan parecia realmente surpreso com os pagamentos antecipados do carro e me deu o que pareceu ser um abraço sincero pela primeira vez em anos. Mamãe realmente se emocionou por ter a dívida do cartão de crédito completamente quitada e continuava dizendo, não acredito que você realmente fez isso por mim. Mas foi aí que comecei a notar enquanto os observava, nenhum deles realmente parou para ter uma conversa significativa comigo sobre nada disso. Jéssica imediatamente reclamou que eu não tinha comprado a lente mais cara de toda a linha de produtos. Ryan já estava perguntando se eu poderia estender os pagamentos antecipados do carro para 6 meses em vez de apenas 3. Mamãe já falava sobre como eu deveria simplesmente configurar pagamentos mensais automáticos para o cartão de crédito dela a partir de agora, para que nunca mais tivesse que se preocupar com dívidas. Era como se eles nem conseguissem aproveitar ou valorizar o que tinham recebido porque já estavam mentalmente calculando o que mais poderiam tirar de mim. Os presentes não eram o objetivo final, eram apenas o ponto de partida para pedidos maiores. Ainda assim, eu estava bastante otimista com tudo naquele momento. Imaginei que, uma vez que os surpreendesse com os envelopes de dinheiro, eles realmente entenderiam o quanto eu me importava com eles e o quanto eu queria vê-los prosperar. Aquilo não eram apenas pagamentos de contas ou consertos emergenciais, era dinheiro de verdade que poderiam usar para construir algo melhor para si mesmos. Então finalmente chegou a minha vez de abrir alguma coisa. Mamãe me entregou uma pequena caixa mal embrulhada, claramente coberta com papel de presente que havia sobrado do Natal do ano anterior. A fita adesiva estava amarelada e soltando nas bordas e havia uma etiqueta de preço visível que alguém tentou raspar, mas não conseguiu remover completamente. Abri a caixa e, dentro dela, estava um cartão presente da GameStop de $12. Usado. Percebi imediatamente que era usado porque o revestimento para raspar atrás já estava completamente removido e havia um recibo amassado dentro da caixa mostrando que tinha sido comprado 4 meses antes, com apenas $3,47 restantes de saldo. Eu sei que você gosta desses joguinhos de computador, disse mamãe sem sequer se dar ao trabalho de levantar os olhos do celular, onde rolava postagens do Facebook. Um cartão presente usado de $12, com $3,47 restantes. Esse foi o meu presente de Natal. Depois de eu ter acabado de gastar mais de $8.000 em presentes para eles. Depois de 3 anos cobrindo o aluguel, as contas, as emergências, tudo. Mas espere, porque fica ainda melhor. Jéssica olhou para mim enquanto ajustava as configurações de sua câmera novinha em folha e disse, ótimo, agora você pode finalmente comprar algo legal para si mesmo, em vez de sempre agir como se estivesse completamente quebrado. Ela disse isso literalmente segurando os $2.400 em equipamentos profissionais que eu tinha acabado de comprar para ela. Eu não estava fingindo estar quebrado, eu estava quebrado por causa deles. Ryan riu e decidiu acrescentar seu próprio comentário. Cara, talvez você possa pegar um desses jogos online onde você realmente tem amigos e uma vida social, já que não sai mais com ninguém na vida real. Então ele e Jéssica começaram a cair na risada como se fosse a observação mais hilária que alguém já tinha feito.
Patrícia, não querendo ficar de fora da diversão, entrou com sua própria sabedoria. Sabe, Jake, se você realmente administrasse melhor seu dinheiro e não gastasse tanto em coisas desnecessárias o tempo todo, não estaria sempre tão estressado com finanças. E lá estava eu, sentado naquela sala de estar, segurando aquela desculpa patética de presente, olhando em volta para essas pessoas que vinham me sugando sistematicamente por anos e que ainda por cima estavam me dando lições sobre administração financeira enquanto simultaneamente zombavam de mim por não ter vida social. Quando exatamente eu deveria ter tempo para amigos? Quando eu deveria sair para conhecer pessoas e namorar? Cada momento livre meu era trabalhando horas extras para sustentar o estilo de vida deles ou lidando com a mais recente crise. Foi quando enfiei a mão na bolsa e tirei aqueles 5 envelopes cuidadosamente preparados, $30.000 em dinheiro bem ali nas minhas mãos, dinheiro que eu tinha economizado por meses trabalhando horas extras e cortando minhas próprias despesas, planejando essa surpresa por semanas. A sala ficou completamente silenciosa no instante em que viram os envelopes. Os olhos de Jéssica literalmente brilharam como se tivesse acabado de ver uma pilha de barras de ouro. Oh, o que é isso, Jake? Perguntou de repente muito interessada em me dar toda a sua atenção. Preparei algo realmente especial para todos, disse eu tentando ao máximo manter a voz firme e calma. Mamãe bateu palmas com um enorme sorriso falso estampado no rosto. Ah, que doce, Jake sempre cuida tão bem da família. Patrícia já estendia as 2 mãos como se esperasse que eu começasse a entregar os envelopes ali mesmo, sem nenhuma explicação. Olhei em volta para todos aqueles rostos esperançosos, essas pessoas que literalmente viam cifrões quando olhavam para mim em vez de uma pessoa, que tinham acabado de passar os últimos 10 minutos fazendo piadas sobre minha ética de trabalho enquanto gastavam o dinheiro que eu ganhei justamente com essa ética de trabalho, que me deram literalmente lixo de presente de Natal enquanto esperavam que eu financiasse os sonhos delas e cobrisse suas responsabilidades. Lentamente, deliberadamente, coloquei aqueles envelopes de volta na minha bolsa. O que você está fazendo? Perguntou Jéssica, a confusão óbvia e a irritação já começando a aparecer. Acabei de perceber algo muito importante, disse eu levantando da cadeira. O que houve, querido? Perguntou mamãe, mudando para aquela voz artificialmente doce que ela sempre usa quando quer algo de mim. Não há nada de errado, respondi calmamente, acabei de descobrir qual é o verdadeiro presente de Natal de todos. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ryan parecendo genuinamente confuso. Jéssica, eu paguei seu aluguel pelos últimos 9 meses seguidos, isso são $10.800. Ryan, eu cobri seus pagamentos de carro, prêmios de seguro e te dei dinheiro para várias despesas por 2 anos, isso dá aproximadamente $13.500. Patrícia, eu paguei sua conta de telefone, utilidades e cobri suas várias emergências por 3 anos, totalizando cerca de $8.200. Mamãe, acabei de quitar toda a sua dívida de cartão de crédito e venho cobrindo suas despesas médicas e compras de supermercado há anos. Você poderia ouvir um alfinete cair naquela sala. Então, quando perguntam quais são os presentes de Natal de vocês, continuei, estão olhando para eles. Vocês têm recebido Natal de mim todo mês, todos esses anos. Jéssica imediatamente pulou do sofá. Jake, vamos lá. Não seja tão dramático com isso, nós apreciamos tudo o que você faz por nós, você sabe disso. Vocês realmente apreciam? Perguntei, por que acabaram de passar 10 minutos zombando de mim por trabalhar demais para sustentar todos vocês? Quando exatamente eu tenho tempo para amigos? Quando é que eu saio para me divertir? Cada dólar que ganho além do básico para sobreviver vai diretamente para financiar as vidas de vocês. Ryan começou a ficar na defensiva. Cara, ninguém te obrigou a nos ajudar. Você está absolutamente certo. Cortei, ninguém me obrigou. Eu escolhi ajudar porque pensei que vocês eram minha família e pensei que membros da família realmente se importavam uns com os outros. Mas vocês não se importam comigo como pessoa, vocês se importam com a minha conta bancária. A voz da mamãe mudou imediatamente para o modo manipulação total. Jake, querido, você está realmente exagerando. Estamos apenas passando por um momento difícil agora. Sempre é um momento difícil, disse eu muito mais alto do que pretendia, sempre alguma crise, sempre uma emergência, sempre algum motivo para eu abrir minha carteira e resolver os problemas de todos. Mas nunca é um momento difícil para mim, não é? Nunca é uma emergência quando não posso pagar por férias porque estou financiando as vidas de todos vocês. Comecei a caminhar em direção à porta da frente, atrás de mim já dava para ouvir o pânico começando a surgir. Espere, Jake, vamos apenas sentar e conversar sobre isso como adultos, gritou Jéssica, sua voz completamente diferente agora.
E aqueles envelopes, então? Perguntou Patrícia indo direto ao que realmente lhe interessava. Virei-me uma última vez, o que tem neles? Bem, quanto dinheiro havia de fato neles? Perguntou ela sem um pingo de vergonha. O suficiente para mudar completamente suas vidas, o suficiente para realmente resolver seus problemas em vez de apenas adiá-los por mais um mês. Então podemos ainda, começou Ryan esperançosamente. Não, respondi simplesmente com firmeza, vocês não podem. Talvez da próxima vez pensem duas vezes antes de dar a alguém um cartão presente usado e zombar dele por trabalhar demais para sustentar seus estilos de vida preguiçosos. Saí para o frio ar de dezembro e entrei no meu carro. Meu telefone começou a vibrar com notificações antes mesmo de eu sair da garagem, mensagem após mensagem, ligação após ligação. Ignorei todas e fui direto para uma casa no lago, a cerca de 1 hora de distância, que eu vinha alugando para escapadas de fim de semana, literalmente minha única fuga das constantes exigências financeiras e do drama familiar. As mensagens que começaram a inundar nas horas seguintes foram absolutamente algo à parte. Jéssica, Jake, você está sendo completamente ridículo com isso, estávamos apenas brincando como sempre fazemos, volte e vamos conversar sobre isso como adultos maduros. Ryan, irmão, sério. Você vai mesmo deixar uma piada estúpida arruinar o Natal? Isso parece bem imaturo até para você. Mamãe, Jake, por favor, me ligue agora, eu não entendo o que aconteceu lá, nós te amamos muito e você está sendo muito cruel com sua família. Patrícia, este é um comportamento extremamente maturo para alguém da sua idade, sua família precisa de você e você está agindo como uma criança mimada que não conseguiu o que queria. Mas conforme as horas passavam e eu continuava sem responder a nenhum deles, pude ver o tom começar a mudar exatamente para o que eu esperava. Jéssica, ok, tudo bem, estamos todos arrependidos sobre a situação do cartão presente, você pode pelo menos nos dizer o que havia realmente naqueles envelopes? Estamos muito curiosos agora. Mamãe, Jake, estou começando a ficar preocupada com você, por favor, apenas volte para casa para que possamos resolver tudo isso juntos como uma família. Ryan, cara, toda essa situação está realmente errada. Somos família. Família não abandona uns aos outros por coisas estúpidas assim. E então Jéssica novamente. Você está falando sério que vai punir toda a sua família por causa de um cartão presente idiota? Isso parece bem mesquinho para alguém que deveria ser o maduro. Mesquinho. Eu vinha financiando as existências deles por anos e eu é que era o mesquinho. Mas a questão é que eu já não estava apenas com raiva, eu estava completamente e totalmente farto. E estar farto significava que comecei a pensar claramente pela primeira vez em anos sobre o que eu realmente vinha fazendo e como minha vida poderia ser se eu simplesmente parasse. Peguei meu laptop e comecei a revisar minhas finanças sistematicamente, cada transferência automática, cada conta que eu vinha pagando para eles, cada pagamento recorrente que eu havia configurado para a conveniência deles ao longo dos anos. Era hora de ver como minha vida realmente ficava quando eu pagava apenas pelas minhas próprias coisas. Primeiro passo. Cancelei cada transferência automática, as mesadas mensais que vinha dando, todos os pagamentos de aluguel, de carro, de seguro, tudo completamente eliminado com alguns cliques. Depois comecei a olhar para todas as outras coisas que vinha cobrindo e que eles provavelmente nem percebiam. O plano de celular da família que eu vinha pagando, entrei na conta e mudei todos, exceto eu, para o plano mais básico disponível. Jéssica vinha usando dados ilimitados para suas postagens constantes em redes sociais e transmissões ao vivo, agora ela tinha 2 GB por mês no total. O seguro do carro de Patrícia, que eu vinha cobrindo desde que sua carteira foi suspensa por múltiplas infrações e ela não podia arcar com os prêmios de alto risco, cancelado imediatamente. A academia de Ryan, que ele dizia ser absolutamente essencial para sua saúde mental, mas que na verdade só lhe dava um lugar com ar-condicionado para passar o dia em vez de procurar trabalho, eliminada. Todos os serviços de streaming que eu vinha pagando para que todos tivessem entretenimento, Netflix, Spotify, Hulu, HBO Max, Disney Plus, troquei todas as senhas e rebaixei tudo para planos de usuário único. Mas aqui está a parte realmente bela da qual ainda me orgulho. Também liguei para a administradora do cartão de crédito e cancelei todos os cartões suplementares que eu havia dado a eles apenas para emergências. Cartões que eles vinham usando como se fossem suas próprias contas pessoais para tudo, desde idas ao café até compras de roupas e abastecimento de gasolina. Depois simplesmente me recostei naquela casa tranquila no lago e esperei a realidade atingi-los como um trem de carga. Levou cerca de 10 dias para que todo o escopo e impacto do que eu tinha feito ficasse absolutamente claro para eles.
Os primeiros sinais foram relativamente pequenos, Ryan mandando mensagem dizendo que os dados do celular não estavam funcionando direito, Jessica reclamando que o Netflix de repente pedia informações de pagamento. Mas o verdadeiro pânico começou a se instalar quando todas as contas venceram em janeiro e eles perceberam quanto suas vidas realmente custavam. Veja, aqui está o que eu nunca havia explicado completamente, que eles nunca se preocuparam em perguntar ou tentar entender. Quando eu os ajudava com suas despesas, eu não estava apenas dando dinheiro para pagar em suas próprias contas. Eu havia assumido completamente o pagamento direto das contas, então eles não tinham absolutamente nenhuma ideia do que realmente deviam a cada mês, de quando os pagamentos venciam ou de quanto seus estilos de vida realmente custavam para manter. As despesas mensais de Ryan, que eu vinha cobrindo sem que ele sequer pensasse nisso. Pagamento do carro $420, seguro de alto risco por causa do histórico de direção $340, conta de celular $110, academia $45, mais $300 em dinheiro que eu lhe dava para gasolina e comida, totalizando $1.215 por mês que ele nunca precisou orçar ou sequer considerar. O choque de realidade de Jessica foi ainda mais brutal. Aluguel do apartamento moderno no centro $1.350, pagamento do carro $385, seguro, utilidades, compras e os gastos de estilo de vida aos quais ela se acostumou. Ela estava encarando aproximadamente $2.400 por mês em despesas básicas apenas para manter sua situação atual, enquanto sua renda real da carreira de influenciadora era talvez $400 por mês em seus melhores meses. Patrícia enfrentava a pior situação de todas. Eu vinha cobrindo seu aluguel $1.100, pagamento do carro $295, seguro, celular, utilidades e ainda lhe dava dinheiro regular para emergências. Ela devia aproximadamente $2.000 por mês apenas de básicos, mas trabalhava talvez 20 horas por semana em uma loja de varejo ganhando o salário mínimo, levando para casa cerca de $600 por mês. As ligações começaram a chegar rapidamente e cada vez mais frenéticas. Jessica ligou primeiro e pude ouvir o pânico na voz dela. Jake, houve algum erro grave com o pagamento do meu aluguel? Meu senhorio ligou e disse que o pagamento automático foi cancelado e agora devo este mês mais taxas de atraso, além do aluguel do próximo mês adiantado. Pode ligar para eles e corrigir o erro técnico que aconteceu. Não é um erro, disse eu muito calmamente. Como assim não é um erro? Claro que é um erro, quero dizer. Não estou pagando mais o seu aluguel, na verdade não estou pagando mais nenhuma das suas contas. Longa pausa. Jake, isso não tem graça nenhuma, eu literalmente não consigo pagar meu aluguel sem sua ajuda. Então você provavelmente deveria resolver isso bem rápido. Resolver como exatamente? Eu não tenho $1.350 mais as taxas de atraso, já está em quase 1.500 agora. Parece que você precisa arrumar um emprego de verdade, com um salário de verdade. Um emprego de verdade, Jake? Estou construindo minha marca pessoal, este é meu caminho de carreira. Jessica, você tem 2.800 seguidores e ganha $400 por mês em um bom mês. Isso não é uma carreira, isso é um hobby caro. Ela desligou na minha cara. Ryan ligou em seguida soando completamente derrotado. Cara, meu carro foi retomado ontem. Disseram que o pagamento estava com mais de um mês de atraso. Achei que você cuidava de tudo isso. Eu cuidava, agora não cuido mais. O que isso significa? Você não pode simplesmente parar de pagar meu carro sem me avisar. Posso e fiz, olha só, e desliguei na cara dele. Mamãe ligou chorando. Jake, não entendo o que está acontecendo aqui. Patrícia diz que você cortou o seguro do carro dela e Jessica está dizendo que você não vai mais pagar o aluguel dela. Você está tendo algum tipo de colapso mental. Não estou tendo nenhum colapso, mamãe, só não estou mais pagando pelas vidas de todos vocês. Mas Jake, eles não conseguem arcar com as contas sem sua ajuda. Parece um problema que eles vão precisar resolver sozinhos. Você não pode simplesmente abandonar sua família assim. Não estou abandonando ninguém, só não estou mais alimentando o comportamento irresponsável deles. Há uma diferença enorme. Isso não é nada parecido com você, querido. Você sempre foi tão generoso e cuidadoso com sua família. Sim, e veja onde isso me levou, a um cartão presente usado de Natal. E piadas sobre não ter amigos. Nas 6 semanas seguintes, pude assistir a todo o castelo de cartas deles desmoronar da maneira mais espetacular possível e tenho que admitir, foi absolutamente glorioso testemunhar. Jessica não conseguiu pagar o aluguel de janeiro e recebeu uma notificação oficial de despejo com data marcada no tribunal. Ela tentou desesperadamente pedir dinheiro emprestado a amigos, mas aparentemente nenhum de seus seguidores do Instagram estava particularmente interessado em financiar seu estilo de vida.
Quando chegou a hora da verdade, ela teve que engolir completamente o orgulho e voltar para o quarto de infância na casa da mamãe, espremendo todas as suas posses adultas no mesmo quarto que havia decorado com pôsteres de boy bands no ensino médio. Mas aqui está a parte realmente satisfatória, que me fazia sorrir toda vez que pensava nisso. Sem seu próprio apartamento para tirar fotos e criar conteúdo e sem dados ilimitados para postagens constantes e transmissões ao vivo, sua já frágil presença nas redes sociais simplesmente afundou. Sua contagem de seguidores começou a cair diariamente, as poucas pequenas marcas que ocasionalmente trabalhavam com ela pararam de responder totalmente aos seus e-mails, sua renda mensal foi de uns patéticos $400 para basicamente zero. A situação de Ryan foi ainda mais dramática e divertida de acompanhar. Depois que seu carro foi retomado, ele ficou de repente preso a pegar ônibus da cidade e implorar caronas de quem pudesse ajudá-lo. De repente, todas aquelas entrevistas de emprego às quais ele dizia não conseguir ir por causa de problemas de transporte se tornaram seu problema a resolver com transporte público e suas próprias duas pernas. Foi absolutamente incrível ver quão rapidamente ele encontrou motivação para realmente trabalhar quando a mãe começou a cobrar aluguel e ameaçar colocá-lo para fora de casa. Ele acabou aceitando um emprego em uma empresa de transporte, carregando caminhões a partir das 5 da manhã por $16 por hora. O mesmo cara que costumava me dizer que não podia aceitar empregos abaixo do seu nível de educação estava de repente incrivelmente grato por qualquer trabalho que pudesse conseguir que pagasse dinheiro de verdade. A queda de Patrícia foi a mais espetacular de todas. Sem seguro de carro, ela não podia dirigir legalmente a lugar nenhum. Sem carro, não podia chegar ao seu emprego de meio período em uma loja do outro lado da cidade. Foi demitida por faltas não justificadas demais e não conseguiu encontrar nada mais a uma distância que pudesse percorrer a pé desde a casa da mamãe. Acabou tendo que se mudar completamente de seu apartamento e montar acampamento no sofá da sala da mamãe, uma mulher de 47 anos dormindo em uma sala porque nunca aprendeu a se sustentar como uma adulta de verdade. Mas o verdadeiro golpe, a coisa que mais me trouxe satisfação, foi ver a mamãe lidar de repente com 3 adultos adicionais completamente dependentes de sua renda e recursos. Ela sempre agiu como se sustentá-los financeiramente não fosse grande coisa quando eu é que fazia todo o trabalho pesado, mas quando ela teve que carregar esse peso sozinha, a realidade bateu mais rápido que um caminhão em alta velocidade. Sua renda de meio período no salão de unhas não chegava nem perto de sustentar 4 adultos. As contas de supermercado sozinhas já estavam acabando com seu orçamento, os custos de utilidades dispararam com todos em casa o dia inteiro usando eletricidade e água, ela estava se afogando financeiramente, pela primeira vez em anos. Finalmente entendeu exatamente o tipo de fardo que eu vinha carregando. Foi então que começaram as súplicas de verdade, e é aqui que a história fica realmente boa. A primeira ligação verdadeiramente desesperada veio da mamãe cerca de 2 meses depois do Natal. Jake, por favor, estou literalmente implorando que você reconsidere toda essa situação, eu não consigo sustentar todos eles sozinha, Patrícia está me deixando sem comida em casa. Jéssica chora sobre problemas de dinheiro todos os dias e Ryan mal ganha o suficiente no novo emprego para ajudar em qualquer coisa aqui. Estou seriamente à beira de perder a casa. Mamãe, você me disse que eu estava sendo imaturo e cruel, disse que eu estava abandonando minha família. Eu estava errada, ok? Estava tão completamente errada sobre tudo. Eu nunca tinha percebido totalmente o tamanho do fardo financeiro que você carregava por todos nós. Por favor, estou literalmente prestes a perder tudo que tenho. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de deixar que eles me tratassem como lixo durante anos enquanto eu pagava pelas vidas deles. A ligação de Jéssica foi puro desespero sem filtro. Jake, sinto muito mesmo por tudo que aconteceu no Natal, de verdade, eu fui horrível e consigo ver isso agora, mas estou tendo ataques de pânico completos por causa de dinheiro o tempo todo. Nunca tive que me preocupar com finanças antes e não sei lidar com esse tipo de estresse. Bem-vindo exatamente a como eu me senti todos os dias durante 3 anos seguidos. Perdi 15 libras porque não consigo comprar mantimentos, estou literalmente comendo arroz e feijão em todas as refeições. Talvez você finalmente consiga aquelas maçãs do rosto marcadas que sempre quis para suas selfies no Instagram. Isso não tem graça, Jake, estou realmente sofrendo aqui. Eu também estava, por anos, a diferença é que ninguém se importava quando era eu quem sofria. A ligação de Ryan foi provavelmente a mais patética de todas. Jake, cara, finalmente entendi agora, de verdade, entendi mesmo, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de quanto você trabalhava duro ou de quanto sacrificava por todos nós. Este trabalho de transporte está me matando completamente e mal ganho o suficiente para cobrir minhas despesas mais básicas, nem consigo pensar em namorar alguém porque estou sempre quebrado.
Tenho 24 anos e vivo como se fosse um sem-teto agora. Você sabe exatamente como eu me sentia, exceto que eu também sustentava mais 4 pessoas enquanto me sentia assim. Eu juro que vou te pagar de volta por tudo, cada centavo, assim que eu me estabilizar financeiramente, vou pagar cada dólar com juros. Ryan, você não conseguiu me pagar de volta quando não tinha nenhuma despesa e eu cobria tudo. O que te faz pensar que conseguirá me pagar agora quando realmente tem contas reais para se preocupar? Mas a ligação mais absolutamente satisfatória de todas veio de Patrícia, cerca de 3 meses após o colapso financeiro deles. Jake, preciso admitir que cometi um erro terrível, terrível. Consigo ver isso claramente agora. Tenho 47 anos e estou dormindo no sofá da sua mãe porque nunca aprendi a ser financeiramente responsável ou independente. Sempre achei que alguém iria me resgatar sempre que eu tivesse problemas, e esse alguém geralmente era você. Sei que não mereço nenhuma ajuda depois de como te tratei, mas estou absolutamente desesperada aqui. Farei qualquer coisa que você quiser, limpar seu apartamento, fazer suas compras, resolver tarefas, o que precisar. Por favor, só me ajude a me reerguer mais uma vez. Patrícia, você se lembra do que me disse no Natal? Você disse que eu deveria administrar melhor meu dinheiro e parar de gastar em coisas desnecessárias. Eu estava completamente errada, não entendia nada sobre sua situação. Pois bem, aqui está a sua chance perfeita de praticar exatamente o que pregou. Administre melhor o seu dinheiro, pare de gastar em coisas desnecessárias, erga-se sozinha como você sempre diz para os outros fazerem. Jake, por favor, estou literalmente implorando, nunca mais vou pedir nada de novo. Você disse exatamente a mesma coisa nas últimas 4 vezes em que eu te resgatei de problemas financeiros. A resposta é não. As ligações desesperadas continuaram por meses e meses, cada uma mais patética que a anterior. Eles tentaram todos os tipos de chantagem emocional sobre lealdade familiar, tentaram desculpas elaboradas e promessas de mudar completamente de comportamento, tentaram barganhar oferecendo-me pagar de volta com juros, trabalhar de graça para mim, fazer o que eu quisesse. Jéssica até ofereceu promover meu negócio de vendas farmacêuticas em seu Instagram, que seguidores? E me dar exposição valiosa em troca de ajuda financeira. Mas aqui está a coisa que realmente fechou a questão para mim e me fez perceber que eu estava tomando a decisão certa. Em cada uma dessas ligações cada vez mais desesperadas, nenhum deles jamais reconheceu o verdadeiro problema subjacente. Nenhum deles disse, nós te tratamos terrivelmente como pessoa e estamos genuinamente arrependidos por ter nos aproveitado da sua bondade e generosidade. Sempre era sobre a crise atual deles, suas necessidades financeiras imediatas, seus problemas que precisavam ser resolvidos. Mesmo quando estavam literalmente implorando pela minha ajuda, ainda me viam como a solução para os problemas deles, em vez de um ser humano que eles haviam ferido e explorado. Minha família zombou de mim no Brant, todos vão exceto a decepção da família, também conhecida como você, antes que minha mãe tentasse roubar $7.000. Eu cortei relações, contratei advogados, e pela primeira vez na vida minha vida está finalmente calma. Oi Reddit, sempre pensei que minha família fosse apenas um pouco dramática, acontece que eles estavam basicamente tocando uma operação de fraude em tempo integral e eu fui o último a descobrir. Tudo começou com um simples convite para Brant que pensei ser inofensivo, mas terminou com advogados, ordens de restrição e eu finalmente percebendo quem era minha verdadeira família. Prepare-se porque este não é o tipo de drama familiar que você ri durante os feriados, é o tipo que você não vê chegando até que eles estejam sentados na sua sala de estar agindo como se fossem os donos do lugar. Então vou começar com isto, se sua mãe ligar numa quinta-feira qualquer à noite e disser e venha para o Brant no domingo só família não vá, nunca é só Brant é uma armadilha, pelo menos com a minha família sempre é. Eu devia ter sabido no segundo em que vi o nome dela acender no meu celular. Elaine, minha mãe, não me liga a menos que algo esteja errado. Ela manda mensagem quando quer me fazer sentir culpado e liga quando está encenando alguma performance. Mas desta vez ela parecia animada, animada demais, como se estivesse fazendo teste para um comercial de pasta de dente. Venha no domingo, vamos fazer brunch só família. Eu congelei nas palavras só família. Elas tinham um peso diferente agora, especialmente depois de tudo o que aconteceu no mês anterior. Algumas semanas antes, Sierra, minha namorada de 28 anos, e eu, Nolan, 30 anos, fizemos uma pequena viagem para Asheville. Nada luxuoso, sem bobagens de influenciadores do Instagram. Apenas uma cabana alugada, algumas trilhas, cafeterias. Respirando um ar que não cheirava como a copiadora da escola. Eu dou aulas para a 4ª série, então escapar para as montanhas por 3 dias parecia ganhar na loteria. Sierra é higienista dental, também não nada em dinheiro, então dividimos tudo meio a meio. Não era sobre luxo, era sobre paz. Mas aparentemente o ato de ir a algum lugar sem minha família grudada em mim me transformou no vilão do ano.
Postei um story no Instagram de Sierra e eu na frente de uma cachoeira. Estávamos sorrindo como humanos normais, aparentemente isso foi material ofensivo. Dentro de 48 horas meu celular explodiu. Primeiro foi Marissa, minha irmã. Ela mandou mensagem tão egoísta: não acredito que você fugiu assim. Depois veio outra mensagem de Caleb, meu irmão mais velho, você mudou, cara. E claro, minha mãe Elaine, sempre estivemos aqui para você, Nolan, mas quando você tem um tempinho livre você foge como se não existíssemos. Vitor, meu pai, nem se deu ao trabalho de ligar, ele só mandou um emoji de joinha para baixo, que é basicamente todo o esforço que ele coloca em qualquer coisa a não ser quando envolve ele mesmo. Eles agiram como se eu estivesse abandonado na beira da estrada enquanto dirigia para Paris, mas a realidade é que era Asheville a 3 horas de distância, nenhuma Torre Eiffel, apenas biscoitos caros e vistas das montanhas. De qualquer forma eu ignorei. Pensei bem, deixem eles ficarem bravos, famílias brigam, famílias se acalmam, mas então Elaine me ligou para o brunch e pensei que talvez, só talvez, aquilo fosse o ramo de oliveira. Ingenuidade da minha parte, mas você sempre tem aquela esperança de que seus pais vão te surpreender, certo? Então o domingo chegou, Sierra estava ocupada, então fui sozinho, peguei uma garrafa de vinho tinto no caminho, não era caro mas também não era do mais barato, achei que seria uma boa oferta de paz. Quando cheguei, a casa estava agitada, quintal cheio de barulho, papai estava na grelha como se fosse sua verdadeira vocação, Caleb já estava no segundo prato se empanturrando, Marissa estava mexendo no celular como se fosse alérgica à conversa de verdade. Marissa estava em uma faculdade local, mas passava a maioria dos fins de semana em casa agindo como se nada tivesse mudado. Mamãe circulava entre eles sorrindo como se fosse apresentadora de um programa de culinária. Ninguém disse oi quando entrei, nada de oi Nolan, que bom que veio, apenas silêncio como se eu fosse um figurante que entrou no set errado. Sentei-me e tentei conversar com a esposa de Caleb, ela me dava respostas educadas de uma palavra enquanto olhava para Caleb como se precisasse de aprovação antes de falar qualquer coisa. Em um momento mamãe perguntou como Sierra estava, eu disse ela está bem e foi só, nenhuma pergunta mais, nem mesmo um sorriso falso, apenas silêncio. Eu devia ter ficado quieto depois disso, mas tentei aliviar o clima, disse algo como cara, mal posso esperar pelas férias de verão, preciso de uma viagem de verdade este ano. Foi então que aconteceu. Papai soltou uma risada alta e falsa, não genuína, mas parecida com aquela risada que vilão de desenho animado faz antes de apertar um botão. Então disse: todos vão exceto a decepção da família, também conhecido como você, e a mesa explodiu. Caleb chegou a bater palmas como se papai tivesse feito uma piada perfeita. Marissa bufou ainda com os olhos grudados no celular e disse: acho que você não precisava da gente, então a gente também não precisa de você, mamãe apenas. Sorriu aquele sorriso que dizia isso é só uma piada, mas na verdade não é, e todos nós sabemos disso. Eu não implorei nem dei risada falsa, apenas dei um sorriso de canto e disse: engraçado como a chamada decepção ainda é o único que conseguiu algo nesta família. Aproveitem a viagem, eu vou aproveitar a minha sem vocês. Então coloquei meu garfo na mesa. Levantei e fui embora, deixando o vinho como presente de despedida que eles não mereciam. Sem adeus, apenas um lembrete de que eu não precisava deles e nunca precisaria. E ninguém me impediu. Isso deveria ter sido o fim, mas o problema com a minha família é que sempre há outra camada, nunca é apenas sobre me insultar ou me fazer sentir como lixo na mesa, sempre há um objetivo. 5 dias depois recebi a notificação, eu estava sentado na minha mesa corrigindo provas de matemática quando meu celular vibrou com um alerta de fraude do meu banco. Meu primeiro pensamento foi: ótimo, alguém passou meu cartão no posto de gasolina de novo. Não, foi pior. A notificação dizia que alguém tinha acabado de tentar sacar cerca de $7.000 em dinheiro de uma conta antiga em meu nome que eu nunca tinha fechado. A única razão pela qual não funcionou foi o limite diário de $400 no caixa eletrônico que eu tinha definido na pós-graduação para não fazer besteira. Essa regra boba me salvou de ser limpo e o sistema de segurança do banco me avisou no segundo em que ela começou. E a questão é que não era algum hacker do outro lado do mundo, era Elaine, minha mãe. Anos atrás, quando me mudei, eu estupidamente dei à minha mãe um cartão de débito extra para emergências. Aparentemente ela foi a um caixa eletrônico e tentou esvaziá-lo com saques consecutivos. Ela não entrou em uma agência e pediu a um caixa. Usou o cartão antigo em um caixa eletrônico como se fosse dela. Congelei por uns 30 segundos, depois tranquei tudo, liguei para o banco, bloqueei o cartão, renomeei a conta no meu aplicativo para pagar sem mim e depois a fechei. Mesquinho talvez, satisfatório absolutamente. 1 hora depois meu celular acendeu como uma máquina caça-níqueis. O grupo da família no WhatsApp estava enlouquecido. Mamãe disse: foi um mal-entendido, pare de ser dramático. Papai disse: você está exagerando, somos família. Família compartilha. Caleb disse: pare de bancar a vítima, você age como se dinheiro fosse tudo. Eu joguei a captura de tela do alerta de fraude no grupo para que parassem de fingir que eu estava inventando. Dentro de 5 minutos Marissa já tinha salvo, colocado alguns emojis e repostado como se fosse um meme.
Eu não escrevi parágrafos de volta, só mandei uma palavra ok. Foi isso, não expliquei, não discuti, apenas ok, depois silenciei o grupo. Essa pequena resposta os deixou furiosos. Eu sei que sim, eles vivem para o drama, para te puxar em brigas circulares até que você esteja desgastado o suficiente para ceder. Eu não daria a eles essa satisfação. Pela primeira vez senti uma estranha calma, tipo tudo bem, eles fizeram a jogada deles, eu bloqueei, fim da história, finalmente podia cortá-los de vez. Mas o que eu não percebi é que cortar relações não era suficiente para eles. Se não pudessem me culpar ou me sugar, iam escalar, e escalaram mesmo. 3 noites depois Sierra e eu voltamos para casa com comida para a viagem. Ela estava falando quando congelou no meio da frase. Segui seu olhar e vi. A porta do apartamento estava ligeiramente aberta, não arrombada, não chutada, apenas encostada. Acontece que minha mãe tinha guardado uma chave que jurou ter devolvido quando perguntei. Meu estômago afundou. Empurrei a porta e lá estavam eles, papai e mamãe, parados na minha sala como se fossem donos do lugar, esparramada no meu sofá com os sapatos fora. Marissa. Foi então que caiu a ficha. Os $7.000 não eram um verdadeiro golpe, aquilo era o aquecimento. O verdadeiro objetivo era entrar no meu apartamento sem convite e agir como se fosse completamente normal. O aperto de Sierra no saco da comida ficou mais forte. Ela não disse uma palavra no início, mas eu podia sentir a tensão irradiando dela. Meus pais nem a reconheceram. Para eles ela não existia. O que vocês estão fazendo aqui? Eu perguntei. Minha voz não estava gritando, apenas firme. Com raiva sim, mas controlada. Elaine me deu aquele pequeno sorriso, o tipo que ela usa quando vai dizer algo ridículo mas espera que todos concordem. Você não estava nos respondendo, então viemos. Precisamos conversar. E foi assim que soube que as coisas estavam prestes a subir de nível. Eu não estava respondendo. Retruquei. Por que você tentou arrancar $7.000 da minha conta? Ela acenou com a mão como se eu tivesse mencionado algo bobo. Como se tivesse dito estamos sem leite. Aquilo era para as festas. Você ainda faz parte desta família Nolan, goste ou não. Sierra finalmente encontrou a voz. Você invadiu o apartamento dele e isso não está certo. Elaine virou a cabeça lentamente como uma coruja observando a presa, fria, sem piscar. Isto é assunto de família, disse ela friamente. Não diz respeito a você. Juro que a temperatura da sala caiu 10 graus. O maxilar de Sierra se apertou, mas ela ficou quieta. Eu dei um passo à frente me colocando entre eles. Vocês não podem ignorá-la, eu disse. Ela está comigo. Quem está invadindo são vocês. Vitor finalmente falou, sua voz carregando aquela falsa autoridade que ele sempre tenta usar quando sabe que está errado. Você tem sido diferente desde que começou a namorar ela, egoísta como se fossemos apenas um peso agora. Marissa riu baixinho sem levantar os olhos. Ele sempre foi um irresponsável. Asheville apenas confirmou isso. E lá estava, as férias, a maldita viagem para Asheville, sobre a qual eles vinham reclamando há semanas, como se 3 dias nas montanhas fossem algum tipo de traição à lealdade familiar. Respirei fundo. Vocês não pagam meu aluguel, não cobrem minhas contas, não corrigem 70 testes de ortografia em uma noite, mas de alguma forma acham que eu devo a vocês umas férias. Vitor se inclinou para a frente. Você deve, depois de nos abandonar, sim, você deve. Eu ri, não uma risada nervosa nem falsa, apenas descrença. Vocês realmente invadiram meu apartamento para exigir que eu os levasse de férias. A voz de Elaine se tornou mais aguda. Nós sacrificamos por você. Sempre estivemos aqui. Você não simplesmente se afasta porque encontrou uma namorada em uma cabana em Asheville. Eu quis bater palmas devagar e sarcásticas, mas não quis dar a eles a satisfação de uma reação maior que palavras. Em vez disso olhei para Marissa esparramada no meu sofá. E me faça um favor e tire os pés dos meus móveis antes que eu envie uma fatura para você. Ela revirou os olhos. Uau! Ouço o homem importante. Sierra murmurou baixinho atrás de mim. Inacreditável. E eu podia sentir a frustração tremendo dela. Foi quando eu explodi. Não estava gritando, mas meu tom cortou mais do que qualquer outra coisa. Vocês precisam ir agora. Elaine tentou a culpa. Seu truque favorito. Não fale assim com sua mãe. Vitor tentou o sarcasmo. Ao professor dando as regras. Fofo. Marissa riu baixinho. Aposto que Sierra adora todo esse drama. Eu não liguei. Segurei a porta, abri e apontei para fora. Saiam. Eles não se moveram imediatamente, ficaram lá me testando, esperando que eu recuasse como sempre tinha feito antes, mas eu não recuei, apenas os encarei até que finalmente um por um foram se arrastando em direção à porta. Vitor murmurou algo sobre eu ser ingrato, Marissa sorriu ao calçar os sapatos, Elaine foi a última a sair, ela parou na porta, virou-se e me deu um olhar que nunca esquecerei, meio piedade meio desprezo. Você vai se arrepender disso, disse ela. Eu não respondi, apenas fechei a porta atrás dela e tranquei, depois fiquei parado no silêncio, meu coração batendo no peito.
Antes de ir para a cama tirei fotos da porta, das mensagens, de tudo, e na manhã seguinte entreguei tudo para minha advogada para que ela pudesse registrar formalmente a denúncia de invasão. Sierra colocou a comida no balcão e sentou à mesa, suas mãos segurando a borda como se precisasse se agarrar a algo real. Isso não é normal, Nolan. Eu assenti, eu sei. Jantamos em quase silêncio. Minha mente não parava de girar. Vitor me chamando de egoísta. Elaine ignorando os $7.000 como se fosse troco. Marissa deitada como se fosse dona do meu sofá. Nada disso parecia uma briga de família. Parecia uma tomada hostil. Foi então que percebi que não podia deixar isso passar. Se eu continuasse fingindo que era apenas drama familiar, eles continuariam forçando, continuariam escalando, até que não sobrasse nada para eu proteger. E pela primeira vez na minha vida decidi que não ia mais jogar o jogo deles. Depois da invasão dormir era inútil, eu continuava repetindo a cena na minha cabeça, Elaine arrogante na minha sala, Vitor me dando o sermão como se eu tivesse 12 anos, Marissa largada como se fosse dona do lugar, e aquela última frase: você vai se arrepender disso. Eu sabia que eles não tinham terminado, eles nunca têm na minha família. Arrependimento significa que ainda não conseguimos o que queríamos, mas vamos conseguir. Fiquei acordado naquela noite olhando para o teto, pensando em como toda vez que tentei estabelecer um limite eles simplesmente passaram por cima. Se eu queria sair de verdade precisava de apoio, alguém que soubesse como eles funcionavam, e um nome me veio à mente: Russ. Russ é o irmão mais velho do meu pai, a ovelha negra da família. Pelo menos foi assim que Elaine sempre o chamou. Dizia que ele era instável, irresponsável, um encrenqueiro. Meu pai repetia as mesmas frases: Russ não respeita a família. Mas sabe de uma coisa? Percebi que na minha família ser chamado de ovelha negra provavelmente é o maior elogio que você pode receber. Eu não falava com Russ há anos, ele cortou laços com eles há muito tempo e acho que eu estava ocupado demais com a escola, trabalho e apenas sobrevivendo às loucuras deles para procurá-lo, mas depois daquela invasão rolei minha lista de contatos até encontrar o número dele. Ele atendeu no segundo toque, eu apenas soltei um alô e ele respondeu instantaneamente rindo: ora se não é o Nolan. Demorou, hein? Isso me surpreendeu. Você estava esperando por mim? Ele deu uma risada curta. Garoto, eu estava esperando essa ligação há 5 anos. O que eles fizeram? Roubaram sua senha da Netflix e acumularam dívidas, quase. Eu disse, eles tentaram tirar $7.000 da minha conta e depois invadiram meu apartamento. Houve uma pausa e então Russ caiu na gargalhada, não uma risada falsa de Vitor, mas uma risada genuína de barriga. 7.000 e isso é ambicioso até para Elaine. Acho que a inflação também atingiu os golpes dela. Pela primeira vez em toda a semana eu sorri. Russ me convidou naquela noite. Ele morava do outro lado da cidade numa casa velha mas aconchegante que herdara dos meus avós. Parecia o tipo de lugar que ninguém suspeitaria que um cara com podres de metade da família morasse. Quando cheguei, Russ não perdeu tempo, me entregou uma pasta grossa de papel manilha. Bem-vindo aos arquivos, disse ele, prova de que sua mãe vem praticando suas Olimpíadas de manipulação há décadas. Abri a pasta e congelei. Dentro havia fotocópias de e-mails antigos, capturas de mensagens, até transferências bancárias, coisas que remontavam a anos. Elaine tinha pedido emprestado $10.000 a Russ em 2012 supostamente para um reparo no telhado, depois ele descobriu que ela usou para um cruzeiro às Bahamas. Ela o convenceu a coassinar um empréstimo para o caminhão de Vitor e depois contou à família que Russ os pressionou a fazer isso. Quando Russ os confrontou, Elaine girou a história tão bem que todos acreditaram que ele era um mentiroso. Ela tem um dom, disse Russ servindo-se de um refrigerante. Não é um dom que você gostaria, mas é um dom. Ela pode pegar a bagunça dela, embrulhar em papel brilhante e entregar para você como se fosse sua responsabilidade. Revirei os papéis com o estômago afundando. Cada chantagem emocional que eu já tinha recebido de repente ganhou contexto. Eu não era o primeiro alvo, só o mais recente. Russ se recostou na cadeira. Sabe por que parei de aparecer no Natal? Porque um ano eu dei $500 para seus pais ajudarem com presentes para as crianças. Na semana seguinte vi Vitor no Facebook postando fotos em um cassino em Atlantic City. Quando confrontei sua mãe, ela disse a todos que eu estava bêbado de alguma coisa e imaginando coisas. Nunca mais voltei desde então. Ele continuou. Por que não mostrei os recibos? Porque eles não ligam para fatos, ligam para a história que faz Elaine parecer santa. Eu não ia perder fôlego tentando convencer pessoas que aplaudem quando ela mente. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amargo, foi o sorriso de alguém que já atravessou o fogo e saiu do outro lado. Eles não mudam, Nolan. Você não pode argumentar com pessoas que tratam limites como insultos pessoais. A única saída é ser mais esperto que eles. Pela primeira vez em dias senti que não estava louco, que não estava exagerando. Russ confirmou o que eu sempre suspeitei, que o ato de amor abnegado dos meus pais era só uma fachada para manipulação. Então o que eu faço? Perguntei.
Ruz estalou os dedos. Simples. Você corta de vez e faz valer, sem gritos, sem súplicas, sem explicações, apenas cortes limpos dos quais eles não conseguem escapar. Eu devo ter parecido duvidoso porque ele sorriu de canto. Garoto, confie em mim. Faço isso há mais tempo do que você está vivo. Eles vão tentar a culpa, vão tentar ameaças, vão até tentar virar toda a família contra você. Mas se você ficar 2 passos à frente eles não podem te tocar. Algo na forma calma e confiante como ele disse me fez acreditar. Ficamos na mesa da cozinha por horas elaborando um plano, não uma trama de Hollywood com confrontos dramáticos. Isso era mais quieto, mais afiado, mais cirúrgico. Passo 1. Cortar todos os laços financeiros restantes, contas antigas, logs compartilhados, até contatos de emergência no seguro. Ruz tinha um amigo em compliance financeiro que poderia me guiar por toda a papelada chata. Passo 2. Documentar tudo, cada mensagem de culpa, cada captura de tela do banco, cada correio de voz onde me chamaram de ingrato. Ruz insistiu que eu montasse uma pasta de recibos tão grossa que ninguém pudesse negar o que eles tinham feito. Passo 3. Deixar que eles se expusessem, não lutar cada batalha, apenas guardar registros e quando chegasse o momento certo, soltar a verdade onde doeria mais, na família que ainda acreditava na versão da realidade de Elaine. Para ser honesto, parte de mim queria explosão dramática, queria gritar na cara deles, exigir desculpas que nunca dariam, mas Ruz me fez ver que a verdadeira vingança não era barulho, era silêncio, era tornar a manipulação deles inútil, seus truques sem poder. Quando saí naquela noite Ruz bateu nas minhas costas. Bem-vindo ao lado sombrio, garoto. Nós não gritamos, não choramos, nós apenas vencemos. Caminhando até meu carro, pasta debaixo do braço, senti algo que não tinha sentido em semanas. Controle. Pela primeira vez eu não estava reagindo a eles. Eu tinha um plano, eu tinha um aliado e desta vez eu não estava jogando na defesa. Fechei as contas conjuntas antigas, redefini todas as senhas, tirei os nomes deles das apólices de seguro e limpei cada canto digital por onde eles pudessem se infiltrar, até o contato de emergência no trabalho foi trocado. Pela primeira vez em anos eu não estava deixando portas abertas para eles atravessarem. Então veio a fase 2, exposição. Ruz desenterrou uma pilha de fotos antigas que guardava. Algumas eram cópias digitais com metadados intactos, outras eram impressões antigas com a data carimbada no canto. Elaine e Vitor sorrindo em cassinos, brindando em praias, descansando em frente a uma piscina de resort. Essas datas coincidiam perfeitamente com as semanas exatas em que choravam miséria e me imploravam por ajuda. Você reconhece essa camisa? Ruz perguntou apontando para uma. Reconheci. Vitor estava usando a mesma polo desbotada que vestia quando implorou que eu cobrisse o seguro de carro atrasado. Eu tinha desembolsado $300 naquela semana só para ver a prova de que estavam tomando sol em Aruba. Tirei uma foto da imagem e joguei no Facebook com a legenda engraçado como as pessoas que te chamam de egoísta geralmente só estão irritadas porque você parou de financiar o estilo de vida delas. Não marquei ninguém, não precisei, em uma hora primos já estavam me mandando mensagens diretas, isso é real, achei que seus pais mal estivessem se virando. A família estendida que sempre engoliu as histórias tristes de Elaine de repente tinha recibos enfiados na cara. Claro que Caleb e Marissa se fecharam, Caleb me mandou mensagem. Isso é nojento. Você está humilhando a mamãe. Marissa postou um story vago no Instagram. Algumas pessoas não aguentam a verdade então incendeiam toda a árvore genealógica. Típico de Marissa, adora jogar indireta mas não sobrevive sem sinal de Wi-Fi. Eu não respondi. O conselho de Ruz ficou, silêncio é mais alto que respostas. Mas o silêncio não durou. 3 dias depois Elaine apareceu na minha varanda e não veio sozinha. Com ela estava Darren, o irmão mais novo do meu pai, o consertador. Darren é o tipo de cara que acha que cruzar os braços conta como personalidade. Ele subiu os degraus de óculos escuros mesmo com o sol quase se pondo como se estivesse fazendo teste para um filme barato da máfia. Sierra estava dentro observando pela janela da cozinha. Saí e fechei a porta atrás de mim. Elaine começou com voz suave. Precisamos conversar. Não, vocês precisam ir embora, eu disse. Darren entrou imediatamente cheio de si. Você envergonhou a família. Aquela postagem que você fez foi fora de linha. Quase ri. Fora de linha foi tentar esvaziar minha conta em $7.000. Não finja que não sabe. Ela cometeu um erro, retrucou Darren. Balancei a cabeça. Não, ela fez uma escolha. Não adoça roubo. Elaine levantou as mãos fingindo mediar. Não vim para brigar, vim para fazer as pazes. Cancelamos a viagem original. Estamos planejando algo menor. Queremos você de volta. Podemos recomeçar. E lá estava o botão de reinício. O truque favorito deles. Varrer tudo para debaixo do tapete, fingir que foi um mal-entendido e depois repetir os mesmos jogos na semana seguinte.
Sorri, mas não foi amigável. Não vou a lugar nenhum com vocês e se aparecerem aqui sem convite de novo vou registrar uma denúncia. Darren zombou. Você realmente ameaçaria sua própria mãe? Não, respondi firme. Estou protegendo minha vida. É isso que estou fazendo. O rosto de Elaine mudou. A máscara calma se quebrou só o suficiente para mostrar a descrença por baixo. Ela não estava acostumada a eu manter a linha, não acostumada a eu ter provas, não acostumada a eu ser intocável. Você mudou, disse ela, o tom pingando piedade como se fosse para doer. Ótimo, respondi. Eles não bateram a porta nem gritaram, apenas se viraram, desceram os degraus e desapareceram na noite, sem saídas dramáticas, apenas se reagruparam em silêncio. E aquele silêncio me disse tudo, eles não tinham terminado. Rus ligou mais tarde naquela noite, então tentaram um ângulo do tratado de paz em, sim, respondi. Ele riu, clássico Elaine, quando não consegue te culpar ela tenta reiniciar o jogo, orgulhoso de você garoto, você não caiu, e pela primeira vez em muito tempo eu realmente estava orgulhoso. Eles queriam me colocar de volta sob o polegar deles mas eu não estava mais jogando. Ainda assim eu sabia uma coisa com certeza, se não pudessem me manipular de volta, iriam escalar de novo. Não precisei esperar muito para ver como. O e-mail chegou numa quarta-feira pouco antes do almoço, linha de assunto aviso de preocupação reconhecimento imediato necessário, veio do escritório de padrões profissionais do Distrito 14. A princípio pensei que fosse spam mas quando abri meu estômago afundou, alguém tinha feito uma denúncia anônima contra mim, acusava-me de ser emocionalmente instável. Dizia que eu estava possivelmente deprimido e sugeria que problemas pessoais estavam criando um ambiente hostil em sala de aula. A linguagem era vaga mais venenosa, frases como comportamento errático e tom preocupante em sala de aula, até arrastava Sierra para dentro sem nomeá-la diretamente, referindo-se a conflitos de relacionamento que poderiam ter sido observados por menores. Eu apenas sentei congelado com o e-mail brilhando na tela, ensino para alunos da quarta série, nunca levantei a voz em sala de aula, e ali estava um documento insinuando que eu não era apto para o trabalho. Eu sabia quem era, tinha as digitais deles por toda parte, não podiam mais tocar meu dinheiro, não podiam mais me culpar em brunch ou viagens, então agora miravam na única coisa que sabiam que importava, minha carreira. Naquela tarde fui chamado ao gabinete da diretora, a senhora Cover não estava brava, parecia constrangida como se estivesse sendo forçada a ler um roteiro. Nolan, disse ela com cuidado, isso é apenas procedimento, não estou fazendo julgamento, mas o distrito leva cada denúncia a sério, por enquanto você estará sob observação informal e o RH pode pedir para se reunir com você. Assenti, disse que entendia e saí sem uma palavra, mas por dentro algo quebrou, eles não estavam apenas me humilhando mais, estavam plantando minas terrestres na minha vida esperando que uma explodisse. Quando cheguei em casa Sierra estava esperando na porta, entreguei-lhe o e-mail impresso sem falar, ela leu uma vez com o rosto ficando tenso, depois olhou para mim e perguntou, quem faria isso? Eu nem hesitei, eles. Mais tarde naquela noite liguei para Ruiz, ele ouviu sem interromper, quando terminei ele suspirou, sabia que tentariam algo assim, eles não suportam perder o controle, se não conseguem te trazer de volta pela culpa vão tentar te destruir. Então o que eu faço? Perguntei. Você acaba com isso, disse simplesmente, chega de deixar eles atirarem pedras das sombras, você tem provas, vamos soltá-las onde dói. E foi isso que fizemos. Nos 3 dias seguintes Ruz e eu entramos em modo detetive completo, montamos uma pasta grossa o suficiente para atordoar um boi, capturas de tela de mensagens de Elaine pedindo ajuda com compras antes de postar selfies em Cancún, pedidos de dinheiro no Venmo de Marissa rotulados como livros didáticos que na verdade eram para ingressos de festival, e-mails de Vitor implorando pelo seguro de carro atrasado com carimbo de data na mesma semana em que comprou uma televisão nova. Por anos deixei essas coisas passarem, dizia a mim mesmo que era mais fácil mandar uns $200 do que lidar com os acessos de raiva, mas ver tudo empilhado em uma pasta tornou o padrão inegável, não era família, era um esquema de fraude com roupas melhores. Rus folheou a pilha e balançou a cabeça, viu garoto, você não era paranoico, era alvo, eles ensaiam essa rotina há décadas. Quando tínhamos o suficiente não mandamos para Elaine, não ameaçamos ninguém diretamente, jogamos no grupo da família estendida no WhatsApp. O grupo com todos os primos, tios, tias e até os parentes quietos que só apareciam no Natal. Mantive minha introdução curta, antes que acreditem na versão deles sobre mim, aqui está a versão que eles nunca mencionaram. Então despejei tudo, capturas de tela, recibos, cronogramas, o aplicativo bancário mostrando a tentativa de saque de $7.000 e finalmente a cereja do bolo, o e-mail da denúncia com o cabeçalho do distrito, bem ali preto no branco.
O grupo explodiu instantaneamente. Um primo perguntou: isso é alguma pegadinha? Outro apenas escreveu: isso é demais. Uma tia com quem eu não falava há anos me mandou mensagem privada dizendo: não fazia ideia. Sinto muito, Nolan. Caleb entrou imediatamente me chamando de patético e dizendo que eu estava envergonhando toda a família. Marissa acrescentou seu toque habitual postando uma história dramática sobre lealdade falsa como se estivesse fazendo teste para um reality show. Eu os ignorei. As palavras de Ruth ficaram na minha cabeça. Silêncio dói mais do que respostas. Mas Elaine não tinha terminado. Ela nunca tem. Não respondeu no grupo. Em vez disso deu a volta e foi direto em Sierra. Sierra me mostrou a mensagem sem falar. Dizia: você o envenenou. Ele não era assim antes de você. Espero que esteja feliz. Essa foi a jogada final de Elaine. Se não pudesse me culpar, tentaria nos dividir, me fazer duvidar de Sierra, fingir que eu era marionete dela e não um homem adulto finalmente traçando limites. Sierra leu uma vez e depois bloqueou o celular. Acabe com isso, disse ela, tudo, o que tiver que fazer. E foi aí que soube que tinha acabado de verdade. Não haveria outra rodada, não mais esperar que eles parassem sozinhos, eles não iam parar até que eu os forçasse. Pela primeira vez eu não estava assustado nem com raiva, eu apenas estava acabado, terminado de esperar pelo próximo ataque sorrateiro, terminado de jogar na defesa, terminado de deixá-los jogar dados com minha sanidade toda vez que queriam algo. Se eles queriam guerra iam tê-la, mas não o tipo bagunçado de que eles viviam, a minha seria limpa, silenciosa, legal e permanente. Na manhã seguinte liguei para Ruiz, estou pronto, disse a ele, ele não perguntou o que eu queria dizer, apenas respondeu: já era hora, tenho alguém para você. Esse alguém era Leona, uma advogada em quem Ruth confiava, não do tipo estampado em outdoor sorrindo sobre acidentes de carro, mas afiada, calma e eficiente. Quando entreguei a ela a pilha de capturas, mensagens e e-mails de denúncia, ela não piscou, folheou cada página lentamente como se estivesse montando um quebra-cabeça que já tinha resolvido 100 vezes antes. Quando terminei de falar, ela bateu a caneta uma vez e disse: isso é mais do que suficiente. Dentro de uma semana, Leona entrou com um pedido de ordem de não contato imediatamente. Uma ordem temporária ex-parte saiu em poucos dias e a audiência para uma permanente já estava marcada para o mês seguinte. Com as provas que entreguei, ela disse que era praticamente certo. Ela também entrou com um relatório de invasão pela entrada não autorizada. Aquilo não era apenas uma briga de família, me disse, era um crime, e ela tinha razão. Meu senhorio me apoiou completamente, emitiu um relatório formal de incidente, trocou as fechaduras e até autorizou a instalação de uma campainha com câmera na porta, ele cobriu o custo. Disse que em 10 anos alugando nunca tinha tido inquilinos lidando com algo assim, isso me fez sentir validado e ao mesmo tempo um pouco perturbado, como se minha família tivesse conseguido surpreender até proprietários experientes. Então veio a parte que eu mais esperava, a denúncia anônima na escola. Leona conseguiu que o departamento de TI do distrito liberasse os cabeçalhos do e-mail e rastrearam o IP de origem direto para o Wi-Fi do dormitório de Marissa. Ela nem se preocupou em encobrir seus rastros. Se o distrito não tivesse cooperado, Leona já estava pronta para emitir uma intimação, mas nem precisou. Eu não precisei abrir processo, só o fato de Leona mostrar ao distrito o rastro de dados já foi suficiente. A denúncia foi descartada imediatamente, caso fechado, registro limpo. O RH ainda me enviou uma nota educada agradecendo por minha postura profissional durante o processo, que era o jeito corporativo deles de dizer: sabemos que sua família é desequilibrada, mas obrigado por não perder a cabeça enquanto resolvíamos isso. E foi isso, a última grande jogada deles tinha acabado, sem dinheiro, sem acesso, sem poder sobre minha carreira, checkmate. Sierra e eu decidimos que era hora de um novo começo, começamos a procurar um novo apartamento, algo desconectado de todo o caos. Em poucas semanas encontramos um de 2 quartos perto de um parque. Não era luxuoso, mas era perfeito. Sierra adorou a cozinha, eu adorei o cantinho de leitura na janela. Era silencioso, claro, e não tinha fantasmas ligados a ele. Ruth nos ajudou a empacotar, fez tudo parecer menos uma tarefa e mais uma piada interna. Enquanto fechava uma caixa de livros, disse: sabe, se Elaine aparecer aqui de novo, cobre aluguel de mercado e acrescente taxas de atraso toda vez que ela começar uma chantagem. Sierra riu tanto que quase deixou cair um monte de pratos. Pela primeira vez em meses vi ela rir sem aquela sombra de preocupação atrás. Quando entregamos as chaves do antigo apartamento, Ruth colocou a mão no meu ombro e disse: aquele apartamento foi seu primeiro passo longe deles, este novo é seu primeiro passo para frente. Não respondi nada, mas ele estava certo. Depois de me mudar, abri o WhatsApp uma última vez, o grupo da família estendida ainda estava cheio de besteiras, Caleb postando mensagens vagas sobre lealdade, Marissa postando histórias enigmáticas fingindo ser a vítima, alguns primos tentando ser pacificadores.
Eu não respondi, não anunciei que estava saindo, apenas saí do grupo e depois deletei o chat, acabado. Alguns parentes me mandaram mensagem privada dizendo que esperavam que ainda pudéssemos manter contato. Eu não respondi, não por crueldade, mas porque eu tinha terminado de ser aquele que limpava a bagunça dos outros. O trabalho começou a parecer normal de novo. Meus alunos até fizeram uma pequena surpresa de boas-vindas, cartões feitos à mão, cartazes de papel colorido e um desenho de boneco de palito com a legenda Sr. N ao melhor. Sierra emoldurou e pendurou no corredor do novo apartamento. Vê-lo todos os dias me lembrava que, não importava o quanto minha família tentasse gritar, as pessoas que realmente importavam me viam pelo que eu era. As noites voltaram a ser silenciosas, eu dormia sem esperar pela próxima ligação, o próximo e-mail, a próxima invasão. Sierra e eu sentávamos na varanda com comida para a viagem conversando sobre nada em particular, finalmente podendo respirar. Uma noite com uma caixa de pizza entre nós ela me olhou e disse, sabe, você vai ser um bom pai um dia. Eu pisquei para ela. O que te faz dizer isso? Ela deu de ombros sorrindo. Porque você sabe o que não ser. Aquilo bateu mais forte do que qualquer coisa que minha família já tenha dito para mim, não de forma dolorosa, apenas a realização de que tudo isso, por mais distorcido que tenha sido, tinha limpado o terreno para algo melhor. Eu não era mais o bode expiatório, não era mais o filho egoísta ou o irmão ingrato, não era o caixa eletrônico da família, a rede de segurança ou o saco de pancadas. Eu era apenas Nolan e, pela primeira vez, isso era mais do que suficiente.